De uma hora para outra, o Equador virou do avesso. O caos e a violência tomaram conta do país e o presidente decretou estado de conflito armado interno. Isso muda completamente a vida de todos os equatorianos, porque retira vários direitos fundamentais da população. Afinal, o que é isso e por que o Equador está nessa situação? Vem comigo, eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e esse é o assunto do vídeo. Ó, só te peço uma coisa, hein? Senta o dedo no like. Vambora? Seguinte, a imprensa está tomada de notícias sobre o caos lá no Equador. Essa semana o presidente equatoriano, Daniel Noboa, está sendo desafiado pelos grupos de narcotraficantes do país. E os caras estão indo para cima mesmo. Em poucas horas foram 13 mortos. Teve até uma invasão de uma emissora de TV feita por homens armados e tudo transmitido ao vivo. Mas o que acontece com o Equador, afinal? Então, de cara a gente precisa entender que o país, que apesar de não ser um grande produtor de drogas, fica ali, ó, localizado bem no meio de dois dos maiores produtores de cocaína do mundo, a Colômbia e o Peru. Por causa dessa localização, os traficantes começaram a usar o país como rota de exportação. A droga vem da Colômbia, vem do Peru, passa por dentro do Equador e de lá ela é enviada para outros países pelo mar, saindo ali pelo porto de Guayaquil. Não é de hoje que isso acontece, só que agora a situação mudou. O atual presidente é um cara novo, de 36 anos. Ele se elegeu com a promessa de enfrentar o crime organizado com toda a força possível, prometendo repetir a política de um outro país, El Salvador. E agora o crime está reagindo a isso. Te explico. Uma das promessas mais emblemáticas do presidente é construir 2 megapresídios de segurança máxima para isolar os bandidos mais perigosos do país. Inclusive contratando a mesma empresa que construiu 2 presídios desses em El Salvador. E por que copiar o modelo de um outro país? Para entender, vamos então dar uma passada em El Salvador para depois voltar a falar do Equador. O presidente salvadorenho Nayib Bukele ficou famoso no mundo inteiro por instalar um governo linha dura, mas bem linha dura mesmo contra o crime organizado. E hoje ele é muito popular lá. Ele construiu a maior prisão do mundo, com capacidade para 40 mil pessoas, e transferiu para lá todas as lideranças das gangues que aterrorizavam o país, ó, por muitos anos. Isso desmantelou essas gangues e, como consequência, reduziu a criminalidade. Mas se você pensa que tudo virou flores lá, está enganado. Junto com essa rigidez toda, o presidente também começou a crescer sobre os outros poderes e se tornou praticamente um ditador sem ter dado um golpe do modo tradicional. O que ele fez? Como ele tem uma grande maioria no Congresso, ele usou essa maioria para destituir os integrantes da Suprema Corte com os quais ele não concordava e colocou aliados dele no lugar. Então hoje ele manda nos 3 poderes. Esse governo gerou críticas internacionais também, mas não parece que a situação lá vai mudar justamente porque a melhora da segurança pública é o principal fator da popularidade dele, que bate na casa dos 90%. Pois bem, voltando agora ao Equador, o presidente Daniel Noboa falou, vou fazer igual, vou prender todo mundo, vou virar o bichão também. Só que o crime organizado do país resolveu enfrentar o presidente e criar uma situação de caos. E é o que está acontecendo agora. O Equador tem 22 grupos organizados de traficantes. Esse pessoal toca o terror no país faz tempo, dentro e fora das prisões. Pensa no PCC e no Comando Vermelho. Agora multiplica por 10 a violência. São esses grupos equatorianos. Esse cara aqui é o Fito, o chefão dos Los Choneros, o maior grupo criminoso do Equador. Ele estava preso cumprindo uma pena de 34 anos, só que ele fugiu da cadeia. Assim que o governo descobriu essa fuga, o presidente decretou estado de exceção no país inteiro. O que isso significa? Significa que o governo pode colocar as Forças Armadas na rua, ajudando a polícia, e a população todinha perde vários direitos que são normais numa democracia. Por exemplo, ele determinou toque de recolher no país, das 11 da noite às 5 da manhã. Perde-se também o direito à privacidade de domicílio e de correspondência, ou seja, a polícia passa a ser autorizada a entrar na casa das pessoas e ler qualquer correspondência sem ordem da justiça. Basta suspeitar de alguma coisa e pronto, eles metem o pé na sua porta e entram. E ninguém pode fazer nada.
Quando ele fez isso, os grupos criminosos também subiram o tom da reação e começaram a atacar pessoas na rua, a explodir bombas, a sequestrar pessoas. Inclusive sequestraram um brasileiro que mora lá. O governo do Brasil está inclusive monitorando a situação. O caso mais emblemático foi a invasão de uma emissora de TV. Os bandidos entraram ao vivo, apontando armas para os apresentadores, ameaçando explodir tudo e fizeram uma ameaça ao presidente. Disseram para ele: você não declarou guerra? Então agora você vai ter guerra. E foi um caos mesmo, isso repercutiu no mundo inteiro. Por causa disso, o presidente também resolveu engrossar ainda mais e declarou estado de conflito armado interno. O que é isso? É estado de guerra mesmo, uma guerra civil, só que com outro nome. Como se fosse uma guerra com outro país, só que o inimigo não está do outro lado da fronteira, está dentro do Equador mesmo. Além disso, ele também declarou como terroristas os 22 grupos criminosos que existem e são conhecidos lá. E mandou as Forças Armadas irem para cima de vez. Acontece que o presidente do Equador está exercendo um mandato tampão de 1 ano e meio. O presidente anterior saiu antes de terminar o mandato dele e o atual foi eleito para concluir esse mandato que já tinha passado da metade. Agora, dependendo do tempo que durar esse estado de guerra, nem dá para saber se vai ter eleições no prazo certo. Ou seja, essa situação também pode prolongar a permanência do Daniel Noboa no poder. Então, do mesmo jeito que tem quem acuse o presidente de El Salvador de ter virado um ditador, já tem gente dizendo que o Daniel Noboa também vai se beneficiar dessa guerra civil para permanecer mais tempo na presidência. E no meio disso tudo está o cidadão equatoriano que não sabe para onde correr. De um lado, os criminosos tocando terror no país inteiro para tentar derrubar o governo. Do outro lado, o governo autorizado a invadir a casa desse cidadão, mesmo sem uma justificativa, podendo prender qualquer um que estiver na rua depois das 11 da noite, com o argumento de que está combatendo terroristas. E tudo isso não tem prazo para acabar. Pelo contrário, só está começando.